Vamos iniciar então, gente. Boa tarde a todos novamente. Queria agradecer a presença de todos e vamos começar então nosso webinar para eu explicar aí esse programa de gestão estratégica de normas técnicas que a gente criou, já está rodando com algumas empresas e nós resolvemos abrir para algumas outras empresas interessadas, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Antunes, eu trabalho já há algum tempo como consultor da área de assuntos regulatórios de dispositivos médicos, e eu trabalhei por 20 anos, mais ou menos, nas comissões de estudo que criam normas para dispositivos médicos na ABNT, né, coordenando algumas comissões, e também como membro expert em alguns grupos internacionais da ISO e da IEC, né? Eu parei de participar dos grupos de normalização, de criação de normas, na verdade, em 2021, porque eu fui convidado a ser o consultor da Comissão Europeia. Então, eu sou, desde 2021, também um consultor RAS, né, da Comissão Europeia, e os consultores RAS, eles basicamente avaliam, né, as normas para verificar se as normas podem ser harmonizadas com os regulamentos europeus, o MDR e o IVDR, e como basicamente agora eu sou meio que um policial das normas, né, porque eu tenho que checar se as normas atendem os requisitos da regulamentação, eu não posso mais participar da criação das normas porque seria um conflito de interesses, né? Então, meu trabalho principal é como consultor, também tenho um papel de consultor RAS, também dou aulas, né, de assuntos regulatórios em algumas faculdades, como o Inatel. Também estou como chair do Brasil Local Networking Group do RAPS, né, da Regulatory Affairs Professional Society, né? Nós estamos aí finalmente implementando o RAPS mais em detalhes no Brasil para poder ajudar no avanço do profissional de assuntos regulatórios. E o objetivo desse piloto, então, quer dizer, antes de eu falar o objetivo, eu queria dar uma introdução na questão do piloto do programa de gestão de normas, que é o seguinte, né? Quando a gente fala, na verdade, de qualquer atualização, seja regulatória, do ponto de vista de regulamentação de dispositivos médicos, ou normativa, né, de normas técnicas. Lembrar aqui, quando a gente fala de normas técnicas, a gente está falando de normas ABNT, ISO, IEC, AMI, EN e outras coisas, né? No Brasil, a gente usa o termo normas para algumas outras regulamentações também, mas eu fico um pouco confuso, na verdade, né? Eu prefiro chamar a parte regulatória de regulamentação, mesmo que não seja exatamente um regulamento necessariamente. E aqui eu estou chamando normas técnicas da parte normativa, tá? Qualquer atualização desses requisitos, seja numa nova norma publicada, ou uma norma revisada, ou no caso de regulamentações, uma regulamentação nova ou revisada, ou mesmo, muitas vezes, documentação orientativa e outras, né? Formalmente publicada por algum órgão, como um regulador, como a Anvisa, nós estamos falando de processos relacionados à inteligência e à estratégia regulatória, né? Ou seja, são processos em que as empresas buscam informações, né? E a partir dessas informações, elas tomam decisões estratégicas, né? Sobre como estar de acordo com os requisitos ou passar a estar de acordo com requisitos, né? E lembrando que, particularmente no caso de regulamentações, né, não tem muita opção, porque, do ponto de vista mais comum, se uma regulamentação é aplicável a você e a seus produtos, para você colocar e manter esses produtos no mercado, você precisa estar de acordo com as regulamentações, né? Normas são um pouco distintas, porque elas podem ou não ser compulsórias, embora muita gente confunda e ache que é compulsória, né? No Brasil, nós temos alguns pontos de compulsoriedade, particularmente com certificação de método, etc. Mas a ideia mais geral é que normas sejam voluntárias, né? E que
elas sejam usadas na prática para atender a regulamentação ou os requisitos regulatórios, né? Mas voltando um pouco aqui, então, do ponto de vista da inteligência regulatória e estratégia regulatória, particularmente aplicada a normas técnicas, nós estamos falando de um processo de acompanhamento normativo, né, onde nós primeiro acompanhamos as fontes de dados pré-estabelecidas, que no caso são o desenvolvimento de normas, os chamados SDOs, são as organizações desenvolvedora de normas, ou Standard Development Organization, em inglês, por isso SDOs, né? Nós fazemos depois, nesse acompanhamento, a recuperação de novos dados, ou seja, dados sobre o desenvolvimento ou publicação de normas novas ou revisadas, né? Depois nós passamos por uma apreciação e sumarização de informação, ou seja, extraindo aqueles dados, a informação é apreciada para garantir que ela tem consistência e é sumarizada para permitir uma análise mais detalhada. Depois é feita uma análise da informação e a conclusão sobre as descobertas, né? Aqui pode ser feita, inclusive, uma análise de requisitos normativos novos ou modificados, né? É feita uma interpretação das descobertas em relação aos produtos e processos atuais da empresa, né? E aí basicamente a ideia é que é responder qual é o impacto da nova norma em desenvolvimento publicada para a empresa e seus dispositivos no mercado ou que vão entrar no mercado, né? Aqui também tem uma decisão, né, sobre como aplicar essas descobertas, ou seja, uma definição, e geralmente aqui é um plano estratégico, né, sobre quais atividades a empresa deve realizar devido ao desenvolvimento ou publicação da nova norma. E, por fim, é feita a integração das descobertas de uma nova estratégia com modificação de práticas ou processos, né? E aí é a realização de atividades para garantir a conformidade normativa, né? Esse processo foi adaptado num livro da Meredith Brown Turtle, de Regulatory Intelligence, né? Publicado pelo RAPS, inclusive. Mas a ideia geral é essa, né? Ou seja, e vocês, como empresa, né, os que estão em empresa, fazem de alguma forma esse tipo de atividade, né? Seja em níveis diferentes ou níveis mais simplificados ou de mais alto nível, mas essas atividades são feitas de qualquer maneira, né? Elas precisam ser feitas, do contrário, vocês teriam um problema no mercado dos seus produtos, né? Particularmente na hora de fazer uma inspeção ou um registro, ou mesmo um problema real pós-mercado, né? Então, volto a falar, esses processos as empresas já têm implementados. Infelizmente, muitas vezes esses processos não são implementados de uma maneira sistematizada, né? Ou seja, muitas das coisas são feitas quando se lembra, por exemplo, né? E aí também acontece muito de ter problemas, por exemplo, uma auditoria, porque não foi visto a tempo alguma nova informação que levaria a uma necessidade de alteração de alguma coisa, né? Só para ficar claro, o objetivo desse piloto é o foco em aplicação a normas técnicas, mas hoje nós já temos um serviço de inteligência regulatória que é focado na regulamentação, né, na monitoração e na inteligência relacionada à regulamentação sanitária, né, de dispositivos médicos no Brasil e em outros países, né? E esse serviço, esse piloto aqui, então, ele está dentro desse contexto mais geral, né? Mais focado, então, em normas técnicas. Um segundo ponto, antes de entrar no piloto, que eu acho extremamente importante, é entender um tópico. Eu até comentei aqui o termo conformidade normativa, né? Mas eu tô usando esse termo há algum tempo para entender, para esclarecer uma situação, né? O que é a conformidade normativa? É o status da documentação atual de projeto do dispositivo médico ou dispositivos médicos e da documentação do sistema de gestão de qualidade relacionada ao dispositivo, ou seja, que o fabricante tem, né? E demonstra o atendimento, ou seja, a conformidade com um ou mais requisitos das normas técnicas. Lembrar que mesmo que eu tenha comentado que, no geral, normas são voluntárias, né? Quando você define que vai usar, você torna ela menos compulsória, né?
e muitas vezes acontece de algum regulamento exigir o uso de alguma norma. Então, por mais que tenha historicamente e conceitualmente tenha essa opção voluntária, particularmente na maior parte dos países fora do Brasil, né? Ela ainda assim acaba sendo semi-compulsória pela expectativa de que se use tais normas, tá? E mesmo assim, quando você indica como requisito do seu sistema ou do seu produto, ou de ambos, que você está aplicando uma norma, o uso da mesma torna-se compulsório para você, então, porque você identifica como compulsório, né? Essa conformidade normativa, então, ela indica justamente o status de como, né? Na verdade, teoricamente, ela indica algumas coisas, né? Uh, uma coisa que é importante ter, e muitas vezes isso não é claro, e eu tenho um histórico relativamente grande também, de mais de 20 anos aí, na verdade, como consultor, um pouco mais de. Nossa, já faz tempo, já 18 anos agora, né? Faz tempo, tô com 25, na verdade, acho. Quase 20 anos, então, de consultoria aí, e uma das coisas que eu sempre vi, né, foi uma dificuldade das empresas em explicitar claramente como se elas atendem os requisitos das normas, né? Particularmente com relação à rastreabilidade da informação, por exemplo, onde está a demonstração de como aquele requisito X, a norma Y, é atendido, né? Essa rastreabilidade é importante, né? Entre outras coisas, por quê? Para permitir que a empresa saiba, né, onde e como está atendendo aos requisitos das normas técnicas que aplica no produto, no processo ou em ambos, né? Permitir também que a empresa recupere esse status de maneira facilitada, ou seja, quando for questionado, por exemplo, numa auditoria, ela conseguir recuperar o status indicando aonde, por como está atendendo, né? E também um ponto importante, que eu vou até mostrar um exemplo aqui, é prevenir a alteração da documentação que leve à não conformidade da documentação revisada com os requisitos normativos atendidos originalmente, né? Ou seja, quando você faz uma alteração de uma documentação, se você não souber como está a conformidade normativa para aquela parte que você está alterando, por exemplo, imagine que ela atenda um requisito X, uma norma Y. Se você não souber disso, existe sempre a possibilidade de você alterar a documentação e deixar de atender o requisito, né? Infelizmente, isso é muito comum de acontecer e, infelizmente, a maior parte do tempo é pego no monitoria isso, tá? Não sei se você já tiver essa situação internamente. Quando eu falo, então, de conformidade normativa, eu estou falando de alguns exemplos, tipo isso aqui, tá? Em que nós temos um procedimento qualquer, né? Eu estou pegando um exemplo genérico de procedimento mais fácil, tá? Um procedimento X da empresa, onde nós temos o item Y na 13485, por exemplo, aqui o 741, quarto parágrafo 13485, ele é atendido no item 5.6, quarto parágrafo desse procedimento. Ou seja, aqui tem uma granularidade, né, de onde e como a informação que demonstra o atendimento desse item da 13485 é rastreada no sistema, que infelizmente uma boa parte dos fabricantes, eu diria uma grande parte, inclusive não tem, né? Geralmente que se tem procedimentos indica que atende a 13485 ou atende o item bem geral 13485, mas onde exatamente, como atende, isso nunca é muito claro. E aí cria problemas, inclusive, em qualquer demonstração, seja para um auditor ou de qualquer outra forma, cria problemas para como você demonstra, né, esse atendimento para um avaliador qualquer que queira ver. Um exemplo real de perda de conformidade, isso aqui está simplificado, obviamente, né? Como exemplo, mas isso aconteceu de verdade num cliente meu, já por isso eu coloquei aqui, tá? Você imagina, então, um requisito, esse requisito da 13485, que fala que o não cumprimento dos requisitos de aquisição deve ser abordado junto ao fornecedor, né, do produto adquirido ou serviço adquirido, de forma proporcional aos riscos associados ao produto adquirido
e a conformidade com requisitos regulatórios aplicáveis. Esse é o item da 13485. Entre outras coisas, esse procedimento do cliente tinha um texto parecido com isso aqui, né? No caso de produtos ou serviços de risco 1, impacto direto, o fornecedor deve responder às informações e realizar atividades escritas no formulário YYY e retornar para posterior avaliação. No caso de produtos ou serviços de risco 2, impacto indireto, o fornecedor deve responder as informações e realizar atividades escritas no formulário ZZZ e retornar a posterior avaliação. A ideia aqui é que o formulário, eu não coloquei os formulários aqui, mas o formulário YYY, né, que era relacionado a maior risco, ele requer informações e atividades mais detalhadas, incluindo algumas específicas dos requisitos regulatórios aplicáveis, né, do que o formulário do ZZZ. O que aconteceu? O cliente foi revisar essa aí, na verdade é assim, um dos problemas históricos, né? O pessoal de compras do cliente, que trabalha com a parte de aquisição, foi revisar o procedimento, já que era deles, né? Não entendendo esse status de. Nota, então isso aqui que eu falei é o exemplo do status da conformidade, né? Normativa. Mas resumindo, essa frase que eu acabei de mostrar e ler aqui é o que atende para a empresa o item 741, quarto parágrafo. É óbvio que não é só ela, né, gente? Na verdade, a aplicação disso aqui prática é ter esses formulários registrados, quando acontecer tal coisa, ter a resposta, etc. Tudo isso. Mas do ponto de vista mais básico do estudo da lógica, né, da documentação, essa lógica aqui explica bem como é atendido pela empresa o requisito 741, 4 parágrafo 13485. Né? O que aconteceu? A equipe de compras foi revisar o procedimento, achou que ter dois formulários não valia muito a pena e deixou um só. O que eles fizeram? Tiraram o formulário YYY e só deixaram o seguinte texto: o fornecedor deve responder as informações e realizar atividades escritas no formulário ZZZ e retornar para posterior avaliação. Ou seja, foi uma mudança relativamente simples, né? Mas essa mudança, né, simplesmente fez com que a documentação não mais atendesse o requisito da norma, né? Ou seja, esse requisito aqui, né, 741, quarto parágrafo, não estava mais sendo atendido porque foi alterado de uma maneira que perdeu a forma correta de atender o requisito, né? E depois que foi revisado, ninguém entrou muito em detalhes, passou isso aqui, foi eu descobrir onde? Uma auditoria, né? E aí tiver que voltar atrás um monte de coisa, fazer milhões de atividades por causa disso, obviamente. Mas, de novo, eu queria mostrar isso aqui para entender esse contexto, né? Então, o contexto uh, é muito fácil, na verdade, perder a conformidade normativa se você não tiver uma clareza de qual que é o status, né, dessa conformidade normativa na sua documentação atual. Como que você mantém a conformidade normativa, então? Como você mantém a conformidade num caso de mudança de procedimento ou outro documento de projeto, por exemplo? Primeiro, você tem que saber qual que é o status da conformidade, que nem eu falei, né? Algo desse tipo aqui. Segundo, você tem que avaliar o status da conformidade normativa atual, né, do documento, ou seja, identificar qual requisito está sendo atendido pelo documento e como ele é atendido. Você tem que projetar a mudança de maneira que a conformidade normativa se mantenha após a alteração. Não tem problema nenhum mudar esse texto do procedimento e a lógica, contanto que a mudança continue atendendo o que deveria atender, né, do item da norma, certo? E você tem que, obviamente, depois também fazer uma verificação formal que o texto final mantenha a conformidade normativa. E muitas vezes você não pode fazer a avaliação, você tem que fazer alguém, na verdade, que consiga fazer realmente essa avaliação, que demonstre, que consiga concluir que o texto revisado, que a lógica revisada continue atendendo o requisito normativo. Tá? Isso aqui, então, são as bases básicas, tanto o conceito, então, da inteligência regulatória, quanto o conceito da conformidade normativa, que são partes cruciais da ideia do piloto do programa de gestão estratégica de normas que a gente está realizando. Tá?
Quais são, o que é esse piloto, então, gente? Antes de falar dos objetivos, eu vou colocar um background básico, né? Como eu comentei, eu trabalho há mais de 20 anos com normas, incluindo como consultor, e sempre vi e sempre me foi identificado, sempre me foi colocado pelos clientes, ou seja, pela indústria, né? A dificuldade no uso de normas em diversos níveis, tá? Seja na dificuldade de monitorar as normas novas ou revisadas nas diversas fontes, né? São os ACDOs que eu falei, seja a dificuldade e o tempo gasto na análise de mudanças e uso e como usar as normas, né? Seja uma dificuldade de identificar explicitamente quais mudanças devem ser realizadas nos produtos e processos da empresa a partir de requisitos de normas novas ou revisadas, quer dizer, alterou um item da norma X. O que eu faço? Né? É esse tipo de dificuldade, na verdade, que as empresas sempre relataram. E, obviamente, também o tempo gasto na implementação das mudanças. Então, isso aqui foi algum. Tem mais, obviamente. Se alguém, inclusive, quiser. Aproveitando-se que alguém quiser falar qualquer coisa, se à vontade para interromper, tá, gente? Mas esses quatro são alguns aspectos bem gerais que sempre foram relatados para mim de problemas e que eu via, na verdade, dificuldade das empresas de problemas. Além desses também, né, o que, que a gente identificou? A falta de um processo sistemático na empresa, como eu falei, para a gestão estratégica de normas. Muitas vezes essa gestão sempre é feita, todas as empresas fazem algum tipo de gestão de normas, né? Mas muitas vezes de maneira um pouquíssimo sistematizado, ou seja, é feito muitas vezes de uma maneira de uma hora, de outra maneira na outra, não tem registro, não tem informação, e depois, quando você vai querer ir atrás de verificar como foi feita a decisão, você não sabe. Né? Isso é o mais comum, eu diria, inclusive. Né? Uma falta de conhecimento de como as normas são desenvolvidas, porque é importante entender isso, particularmente para o monitoramento, né? Mas também é importante para entender a análise de certos requisitos e por que certos requisitos são como são. Uma falta de identificação explícita de como os requisitos são atendidos pela documentação de produto em processo. Como eu falei, geralmente o atendimento é identificado algum tipo de atendimento, mas um nível muito alto, ou seja, não permite uma rastreabilidade, que nem eu falei, a o status de conformidade normativa, ou seja, que indique não permite rastrear como claramente o item, o requisito da norma é atendido, por exemplo. Isso para todos, né, na verdade, não é só para um, obviamente, né? Um outro ponto que a gente também observou, que inclusive foi o exemplo que eu citei, parte do exemplo que eu citei, é que a gestão de normas, em particular na definição de ações, muitas vezes é realizada por equipes distintas, com conhecimento e prioridades distintos. E aí que fica uma coisa que não fica, por não ter além disso, por não ter um processo sistemático, fica um Deus dará. Cada um fala uma coisa e cada um faz uma coisa. Né? Por isso também que leva muito essa questão de não ter uma sistematização, né? Então, esses aqui são exemplos básicos, que nem eu falei, tá? Relacionados, então, a problemas, vamos falar assim, ou dificuldades que foram ou relatadas ao longo desses anos todos pela indústria para nós, ou identificadas também complementarmente, né, a esses relatos, identificadas por nós como problemas no processo de um processo de gestão mais sistematizada de normas. Com isso em mente, então, qual que é o objetivo do piloto, desse piloto, né, do programa de gestão estratégica de normas? Um ponto importante é assim, tá? Uh, nós notamos que nós poderíamos simplesmente vender, como tem por aí, né, em algum momento, um serviço de monitorar a norma, que passa um monte de informação para a indústria, né, de normas publicadas, muitas vezes em book, né, e aí tem um monte de trabalho a ser feito. O entendimento nosso, e até relatado pelos nossos clientes, que é justamente esse o problema, né? Os serviços atuais, na verdade, não entram em detalhes suficientes e aí simplesmente são serviços que pegam a informação, que hoje você consegue, inclusive, na internet, se quiser, pega informações básicas e joga para você, vomita para você e você que se vire, né? Uh, se formos fazer mais um desses, não vai fazer diferença nenhuma, não tem valor agregado nenhum, né? Só que, para um serviço adicional com maior valor agregado dar certo, a gente concluiu que não adianta simplesmente oferecer alguma coisa. Nós temos que implementar na empresa processos mais sistematizados.
Tá? Então, um dos objetivos, o objetivo inicial, na verdade, do piloto é implementar uma metodologia sistemática para a gestão estratégica de normas na empresa, como parte do sistema de gestão de qualidade. Ou seja, isso que eu falei que é um dos problemas, essa falta de um processo sistemático, o piloto vai implementar um processo sistemático na sua empresa. Né? Depois de implementado, vai ter também um treinamento, é uma outra parte aqui, né? Mas, além disso, nós vamos fazer o quê? Realizar o monitoramento de normas técnicas, aí o monitoramento também adicional, que eu vou mostrar para vocês, né? Num período de 12 meses, com resultados personalizados para produtos e processos do cliente. Aqui também tem a ver com esse fato que eu falei, de que muitas vezes os serviços hoje são genéricos, né? Eles não tratam do seu produto ou processo, e nós identificamos com os clientes que é importante personalizar, ou seja, customizar os resultados para facilitar, inclusive, ações posteriores, né? Porque se parte da atividade que você tem que fazer é um monte de coisa para te ficar cortando que não é aplicável, né? Mais tempo você vai gastar e mais difícil fica o processo. E por último, o objetivo geral do piloto é discutir e adequar a metodologia a partir das descobertas durante o período, né? Ou seja, a gente vai aproveitar a ideia do piloto justamente para calibrar essa metodologia, né? Até o final do piloto. Um ponto importante para lembrar aqui é o seguinte: embora uma das ideias gerais que eu vou falar mais para frente, que é o processo vai automatizar atividades, nós nesse momento não vamos implementar uma solução em software. Nós planejamos fazer isso mais para frente, né? Mas o piloto a gente vai fazer ainda na mão, vamos fazer assim, e mais para frente, tudo dando certo, a gente vai implementar uma versão em software também. Quais normas estão incluídas nesse piloto, gente? As normas que a empresa tem identificado como aplicável aos seus produtos e processos, né? Ou seja, vai incluir normas ABNT, ISO, IEC, EN, ANSI, ASTM, SE, ASME, AMI, tá? É óbvio que nós temos muito mais normas no mundo, cada país tem o seu próprio SDO, né? Mas na prática, pegando isso aqui, a gente vai pegar 99% das normas usadas no mundo para dispositivos médicos, né? Então, nós não vamos entrar em detalhes necessariamente de qualquer norma para Botsuana, qualquer outro país, qualquer que seja, né? Vamos acabar focando nos Estados Unidos, União Europeia e mais um ou outro, Brasil e mais algum ou outro, mas a ideia é que pegando isso aqui, nós vamos, na prática, tratar de quase todas as normas usadas do mundo hoje para dispositivos médicos. Só um segundo, gente. Tem calor aqui agora. Estava frio, mas começou a esquentar. Qual que é a principal diferença entre os serviços atuais de monitoramento normativo e o que o piloto está oferecendo? Como eu falei, os serviços atuais, né, como o Target, a AMI, qualquer outro mais pagos também, a maior parte do tempo, eles geralmente passam informações muito genéricas, né? Ou eles falam de normas de revisão publicadas e muitas vezes pegam, que nem isso aqui. Esse aqui é um exemplo do que a AMI manda, né? Informações de qual norma publicada, com o nome da norma, data de publicação, algumas informações gerais. Alguns serviços copiam e colam o escopo da norma, que ajuda em alguma coisa, né? Mas não necessariamente é suficiente para fazer as análises, né? Ou seja, esses serviços, de maneira geral, eles são muito genéricos e deixam muito, na verdade, da atividade de análise, além da implementação, a cargo da empresa, né? A nossa ideia geral, na verdade, aqui é, então, o piloto vai implementar um processo sistemático, treinar a equipe, realizar o monitoramento, enviar resultados personalizados e assessorar o cliente da aplicação prática do processo. O que não está aqui ainda, mas eu vou explicar daqui a pouco, é que nós também, um dos objetivos principais do piloto é diminuir a carga que vocês têm para as análises iniciais, tá? Ou seja, as análises iniciais das normas novas ou revisadas ficariam a cargo nosso, para vocês poderem focar no quê? No que vocês, como empresa, acabam tendo mais que fazer, que é a implementação. Né? Então, o que acaba tendo hoje é uma dificuldade tanto na análise quanto na implementação, e tirando uma parte, né, que é a parte da implementação, diminuindo o máximo que der da implementação, vai sobrar um tempo maior para vocês focarem no que é realmente crucial para a empresa, que é desculpa, tirando a parte uma boa parte da análise, vai permitir que a empresa foque no que realmente vai ser necessário para ela, que é a implementação da mudança, né? Ou seja, isso já vai gastar tempo, né? Então, tirando essa parte da análise, vai ter uma sobra de tempo e fôlego, né? Inclusive
mental para vocês poderem focar, na verdade, na implementação das mudanças necessárias a partir das normas, uma nova norma, uma nova revisada, etc. Tá? Quais são as fases desse piloto? Até agora, tudo bem, pessoal? Alguém tem algum comentário até o que eu mostrei agora? Por enquanto tá claro pra mim, Marcelo. Ok, obrigado, Renata. Vou continuar, então. As fases do piloto são as seguintes, né? Mais detalhadamente, eu fiz aqui. Ok. Primeiro vai ser a implementação, então, de procedimentos e registros na empresa, né? Ou seja, nós vamos implementar esse processo sistematizado que eu mostrei para você. A gente vai ver exemplos do processo daqui a pouco, tá? Além disso, nós vamos também fazer, na verdade, a empresa vai fazer primariamente, né, a identificação, se não tiver feito antes, a identificação de produtos e processos e quais normas são atendidas pelos produtos e processos, ou seja, uma matriz para a gente poder customizar as respostas, né, do piloto especificamente para a empresa e não precisa ficar enviando coisa que não tem nada a ver com a empresa, né? A segunda fase vai ser o treinamento da equipe da empresa nesse processo sistematizado, implementado. E a terceira, que é a parte maior, né, vai ser o monitoramento. Então, a gente vai monitorar, né, fazer monitoramento normativo, nós da SQR. Vamos ter discussões ao longo do tempo com as empresas do piloto sobre o processo e a documentação relacionada. Vamos enviar boletins mensais como resultado do monitoramento, né, boletins de normas técnicas. Vamos fazer reunião de apresentação do boletim para entre a empresa e a equipe da SQR e vamos assessorar a equipe desculpa, nós da SQR vamos assessorar a equipe da empresa na aplicação do processo, dos resultados do boletim, né, seguindo o processo. Finalmente, obviamente, no final do piloto, nós vamos entregar o relatório final do piloto com a apresentação dos resultados para a empresa. Isso aqui são as fases gerais, então a gente vai entrar em detalhes agora nelas, tá? A primeira fase, que nem eu falei, então, é a implementação do procedimento e registros na empresa, né? Dividido em quatro partes. O primeiro é criar um procedimento e registro de gestão estratégica de normas técnicas. Criar aqui, na verdade, é implementar, porque está criado já, tá, gente? É implementar, adaptar para a empresa esse procedimento e registros, né? O ponto 2 é alterar o procedimento de projeto, que precisa ser alterado por causa disso. O 1.3 é alterar o procedimento de controle de mudanças, né? E por último, a identificação que eu falei de produtos e processos da empresa e quais normas são atendidas pelos produtos e processos. Esse procedimento sistemático que eu falei, qual que é o foco dele, tá, gente? É incluir atividades passo a passo, em detalhes, com o uso de fluxos para facilitar a tomada de decisão, né? Por isso a questão da sistematização, tá? Tem diversos aspectos a serem definidos, pelo menos 9, tá? Quais são esses aspectos? Como identificar normas aplicáveis a seus produtos e processos? Como identificar o uso regulatório de normas? Uma coisa importante a entender com normas, né? Imagino que todo mundo entenda, mas só para lembrar, como as normas, de maneira geral, são voluntárias, né? Elas precisam ser usadas de uma certa maneira. Só que muitos sistemas regulatórios, eles definem a forma como elas devem ser usadas, né? Por exemplo, na Europa, nós temos o conceito de norma harmonizada, do qual eu faço parte dessa análise que eu falei como consultor Haas. Nós temos o conceito de norma harmonizada, né? Onde, embora o uso dessas normas sejam compulsórias, sejam voluntárias, desculpa, se você usar, você ganha um bônus legal, né? Que é a chamada presunção de conformidade, o que facilita os seus processos quando você é avaliado, certo? Isso é o chamado uso, que eu estou chamando de uso regulatório de normas, ou seja, ele está vinculado a um aparato legal, né, que exige e mostra de uma certa maneira como as normas devem ser usadas, né, para fins regulatórios. O FDA também tem as normas reconhecidas. O Brasil tem normas, que eu falei, como certificação em metro, né, mas são coisas exceções, eles não têm um processo formal de reconhecimento. De qualquer maneira, esse uso regulatório precisa ser identificado,
pelas empresas, né, incluindo o que a empresa ganha com esse uso regulatório. Tá? Uma decisão, inclusive, é não usar normas, obviamente. Tá? E aqui entra nisso, na verdade. Outros dois aspectos é como analisar criticamente e justificar a aplicabilidade da norma ao seu produto ou sistema, e, particularmente, como analisar criticamente e justificar não usar uma norma aplicável ou parte dela. Aqui tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas eu queria saber, não sei se todo mundo viu isso aqui no que eu publiquei antes, mas imagine, hoje todo mundo deve analisar criticamente e justificar a aplicabilidade da norma, mas vocês entendem que vocês fazem isso de maneira sistemática hoje, gente? Alguém tem alguma opinião sobre essa pergunta? Deixa eu voltar a pergunta primeiro, então. Todo mundo hoje deve analisar a norma, certo? Todo mundo que está aqui, imagina que trabalha com isso, deve analisar se as normas são aplicáveis ou não. Isso é verdade? A Jéssica, pelo menos, respondeu sim. Ana Cristina, Beatriz, ok. Agora, a segunda pergunta, é isso que eu ia falar. A Renata respondeu, mas não criticamente, né? Ou não sistematicamente. Vocês acham que fazem isso de maneira sistematizada? Ou seja, seguindo um passo a passo bem definido, que inclusive possa ser reproduzido e que também gere registros que vocês podem usar depois? Marcelo, Oi. eu uso uma planilha simples, mas não Uhum, tem nada de prazo estabelecido. Eu acompanho as publicações e a partir do momento que eu entendo que ela é aplicável, eu alimento essa planilha com as informações básicas. E uhum, aí sigo a questão do que tem de documentação de gestão da qualidade, se tiver algum tipo de impacto, né, para a empresa. Mas é algo bem simples, assim, uma planilha de Excel. E aí, sempre que a gente tem auditoria, alguma coisa nesse sentido, eu uhum. consigo justificar alguma coisa apresentando essa planilha que a gente faz, essa meio que análise, né? Alguma coisa Legal. nesse sentido. Mas pega o que você falou, Luciana. Na hora de você falar se eu concluir que é aplicável, como você conclui se é aplicável? Como que o quê? Desculpa. Como você conclui se é aplicável ou não? Qual método você usa para concluir se é aplicável ou não? Bom, não é um método, eu analiso ali geralmente o que que é a norma, né, ou a RDC, alguma coisa, o que que ela está dizendo, eu tento levar para a empresa, né, para os nossos produtos, se aquilo lá vai ter algum tipo de impacto, mas assim, coisa que eu leio e eu faço a minha avaliação e aí eu Tal. defino. Aqui se aplica porque eu tenho esse tipo de produto, ou eu tenho que cumprir determinada ação, e aí, se precisar, faço um controle de mudança, envolvo quem precisar envolver, mas é tudo muito Uhum. assim, não tem nada sistemático. Então, mas é isso que eu estou falando, tá? Porque, por exemplo, todo mundo faz isso, né? Por isso que eu falei, Uhum, o problema que eu vejo nisso, nota que é um dos problemas, tá? Eu estou pegando só um tópico, eu falei que no mínimo 9 tópicos aqui, tá? Esse é um tópico importante, mas é um dos 9 que eu acho que precisa ser mais sistematizado, tá? Como que eu faço isso de maneira sistematizada? Seguindo isso aqui, tá? Que é um passo a entendi. passo que indica, tem bastante coisa para fazer, na verdade, né? Não é só simplesmente dar uma olhada e pensar, entendeu? É um Uhum, processo realmente sistematizado. Uh, e ela, obviamente, considera as bases teóricas para tomar uma decisão, né? Ou seja, a parte em cinza aqui, ela está relacionada à recuperação e identificação de dados, certo? Ou seja, eu preciso pegar dados para poder fazer análise, certo? A primeira coisa que eu faço, então, é você pegar dados. A segunda fase, eu analiso os dados para tomar a decisão, certo? Então, a partir dos dados analisados na etapa anterior, eu faço as análises, também seguindo regrinhas. E o terceiro, aí eu tomo a decisão, né? E, inclusive, registro no final a decisão tomada, tá? Vou voltar aqui, vou explicar aqui, mas depois a gente volta ao seu comentário, tudo bem? Como que é uma forma de fazer isso, então, né?
para você saber se uma norma é realmente aplicável ou não, tem um ponto que você tem que ver, né? Que é o quê? Que é o escopo da norma. É ela que vai identificar na prática se a norma é aplicável ao seu produto ou sistema ou não, né? Só que assim, você identificar só o escopo não faz muita diferença. Você vai ler aquilo sozinho, você não consegue concluir se é ou não, porque você não tem informações. O que você tem que fazer, então? Identificar características do produto, ou se for o processo do processo, né? Relacionadas ao escopo da norma técnica, certo? É a primeira etapa de busca de dados que você vai fazer. Aí tem dois problemas, né? No caso do escopo, particularmente. O escopo inclui termos definidos. As normas, no geral, têm termos definidos, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a ideia de usar termos, na verdade, tanto em normas como em regulamentação, embora os termos usam a linguagem comum, né, do dia a dia, né, não se inventa muito nome de termos. Mixplic, por exemplo, você vai usar o termo XYZ, né? Mas a ideia do termo é que ele restringe a aplicação do nome comum, certo? Então, se uma norma técnica, normalmente você vai entender como um monte de coisa, dentro de uma norma técnica, o termo norma técnica vai ter uma definição bem específica. Só vai se aplicar para aquilo, né? Exemplo, dispositivo médico, certo? Muita gente, particularmente que não é da área, acha que dispositivo médico é um monte de coisa, inclusive acha que medicamento é dispositivo médico, certo? Se você está na área, você sabe que tem uma definição explícita pela Anvisa, por exemplo, ou outro regulador, e que só produtos que se encaixam naquela definição são, sim, dispositivos médicos disponíveis em regulatório, né? Ou seja, esses termos, eles são restritivos. Só que o termo em português dispositivo médico é genérico, né? Se o escopo da norma tiver termo definido, você vai ter o problema de você ter que avaliar qual termo definido está lá, porque se ele usar. Eu coloquei aqui por quê? Porque uma boa parte do tempo não é usado o termo definido em escopo de norma. O pessoal tende a não usar para não criar mais confusão, tá? Mas também não é incomum ter. Se tiver, você vai ter que ver como o termo se encaixa no escopo, né? Como você substitui o termo, por exemplo, e aí você vai ter que ver se o produto processo se encaixa no termo em si. Né? Então, nesse caso, vou ter que fazer o quê? Identificar termos definidos no escopo, identificar os termos definidos na norma, geralmente é a cláusula 3 da norma, certo? E comparar os termos definidos e as características do passo 2 aqui, para verificar se o produto processo se encaixa onde? Nos termos primeiro, né? Você não está definindo aqui se aplica a norma ainda. Você está só checando se os termos que estão no escopo batem com o teu produto ou processo. Certo? Depois disso, você vai fazer o quê? Né? Aqui é um outro ponto importante. Né? Muitas vezes o escopo não é claro. Tá? Isso acontece muito, infelizmente. Né? O escopo não sendo tão claro, nota, nós temos, obviamente, o nome da norma e o escopo, só que muitas vezes, quando você vai ler, tá dúvidas, né? Gera dúvidas. Você vai ter que fazer o quê nesse momento? No mínimo, você não vai entrar em detalhes dos requisitos normativos nesse momento, né? Você precisa, no mínimo, pegar informações gerais do requisito, ou seja, identificar informações sem entrar fundo nos detalhes, se os requisitos técnicos possuem informações adicionais que esclarecem o escopo. Se for o caso, você vai de novo comparar as informações adicionais com as informações do passo 2, né, para verificar se pelo menos está batendo em princípio. Com essas informações aqui, ou seja, acabando a atividade de recuperação de dados, de informação, aí você vai começar a análise, né, em si de a norma realmente identifica, aplica-se ao produto, e aí você começa com esse passo 5, que é o seguinte, né? O escopo identifica exceções, né? Se o escopo identificar exceções, nem toda a norma identifica exceções no escopo, mas se a norma identificar exceções no escopo, vai ter que identificar quais são essas exceções, comparar as exceções com a característica do passo 2, e se teu produto entrar nas exceções do escopo, a norma, obviamente, não vai ser aplicável, certo? De novo, uma conclusão lógica a partir de todos esses dados, né? Se o produto não se encaixa nas exceções, aí você faz a avaliação final, que é comparar o escopo do passo 1 com as informações obtidas nos passos anteriores. E responder a pergunta o produto ou processo se encaixa claramente no escopo? E aí, como parte final, né, da tomada de decisão, você registraria a justificativa completa usando os dados que estão aqui, certo? Do motivo da norma ser aplicável, né, ao produto ou processo.
Ou, se não for o caso, e se encaixar na exceção, registrar a atividade completa, também usando os dados anteriores da norma não ser aplicável para o processo. Isso é um exemplo dessa atividade mais sistematizada. É diferente, imagino, do que você faz, certo, Luciano? Da forma como você comentou. É diferente. Eu vou bem no mais simples, né? Eu olho o escopo e aí tento entender ali, mas geralmente vem, às vezes, de coisas que as associações também já estão falando, já o assunto já está sendo abordado em alguns lugares, então meio que a gente meio que já sabe assim se vai ter algum tipo de impacto ou não, mas é algo bem simples. Sim. O que normalmente talvez funcione, tá? Mas volto a falar, o problema todo é quando não funcionar, né? Sim. Porque eu já vi acontecer muito disso, né? De ter normas que eram aplicáveis, a empresa falou que não era, ter normas que não eram aplicáveis, ela falou que era, aí gasta um tempo do campo para implementar, ou não gasta o tempo do campo, é uma mega não conformidade, né? Uhum. Pois não sabe de onde veio tudo isso, não sabe por que alguém falou que era aplicável ou não sabe por que Sim. alguém falou que não era aplicável ou não. Ou seja, de novo, é o tipo de gerenciamento de risco, né? Eu É. entendo, nós entendemos nesse piloto, e quanto mais informação você ter, inclusive esses registros todos, melhor vai ser para você no futuro, porque você vai precisar usar em algum momento. E eu achei bacana quando a gente começou a fazer dessa maneira, é a questão de Uhum, você já compartilhar com, às vezes, outras áreas que precisam, às vezes, se envolverem por alguma razão. Então, quando isso. aquilo fica centrado ali, ou no departamento, né, de regulatório e qualidade, e a gente não espalhava, né, isso para a empresa, então, Uhum, vira e mexe, acontecia algum tipo de problema. Ah, mas ninguém me falou, ah, mas eu não sabia que tinha que fazer, ah, mas eu não sabia que tinha que e aí, com isso, a gente começou a usar bastante questão de controle de mudança e envolver também as outras áreas. Então, a questão de problemas, assim, que no passado acontecia, já às vezes acontece uma coisa ou outra, mas são mais simples, mas já quase uhum. não acontece. Que bom. Agora a pergunta é: você acha que um processo mais sistematizado desse, com as informações resultantes e registros resultantes, agregaria valor que vocês fazem além do que você faz hoje? E, de Eu, novo, tem a- mais que um só, tá? eu acho que sim, e eu vejo também que às vezes empresas que têm às vezes uma linha grande de produtos, né, diferente tipo de dispositivo médico, implantáveis, outras coisas, que o fluxo operacional é muito grande, eu acho que ajudaria bastante, porque uma coisa é você fazer isso numa empresa pequena, né, que quase não tem tantas mudanças, e outra coisa é levar essa realidade para uma empresa que tem um mundo ali muito grande, né? Então, acho que Só, nesse só para ter sentido uma ideia, ajudaria muito. eu acho que Oi? seu comentário é interessante, só ter uma ideia. Uma das primeiras empresas que fechou o piloto tem só um produto. E ela achou Ah, é? isso aqui é resolver um monte de problemas para ela, porque eles têm muito problema. Olha só. Então, ou quem tem muito problema, com certeza ajuda sim. É. E nota que, assim, é óbvio que depende da empresa também, tá? Mas eu concordo com você. Se tiver mais produtos, talvez seja até melhor. Mas eu continuo achando que mesmo empresas com poucos produtos ainda agrega valor por causa disso, tá? Porque Sim, realmente não é difícil. Hoje em dia, com o tanto de normas e requisitos e regulamentos, expectativas, não é a coisa mais fácil do mundo gerenciar tudo isso. é Eu acho que o principal verdade. ponto aqui, na verdade, você te dar informação para as decisões, né? De maneira mais sistematizada, porque esse geralmente é o problema, né? Você às vezes até tem certas informações, você não consegue nem linkar as coisas depois, como estão, porque já estão registradas em um lugar ou outro. Então, É, um dos objetivos da sistematização é também fornecer mais poder, né, à empresa, na verdade, com relação às informações que ela vai precisar em algum momento. e às vezes não é nada que vai ser, tipo assim, vai trazer um grande impacto, mas é importante que a empresa saiba o que está acontecendo também no mercado, né? Então, Exatamente. você tem razão. Até para pequena, se não, porque se não faz esse acompanhamento, acontece o que aconteceu comigo. Às vira e mexe aconteceu algum problema. Exatamente. É, mas é isso. E você gerenciar uma quantidade muito grande também, né, de normas que é para implantáveis, é para medicamento, é para IVD. Então a gente fica doido, né? Porque são muitas. São, são bastante. E só produto, né? Agora processo e outras coisas juntas, são pior ainda, eu acho. Sim, é.
Tá, mas, gente, então, assim, só para entender, eu vou colocar mais alguns exemplos, né? Mas esse é um exemplo prático de um dos 9 pontos que eu falei de sistematizar, de ter um processo sistematizado. Ou seja, um dos resultados que vai ter implementado é um processo que vai sistematizar, nesse caso, analisar criticamente uma atividade desse tipo para permitir que você siga o processo sistematizado de maneira relativamente simples, né? Porque é, é simples fazer. Nota que a ideia, inclusive, não é registrar 100% de tudo, né? Tanto que o registro só no final você registrar o que é importante, né? Mas é importante seguir um passo sistematizado para você ter uma conclusão lógica. Acho que é esse o principal problema, na verdade, né? E vai ter processos desses aqui para os outros 8 tópicos que eu falei. Que quais são? Só para voltar aqui, então, né? Como identificar normas, como identificar o uso regulatório de normas, como analisar criticamente a aplicabilidade. Isso aqui hoje é extremamente, sempre foi, mas ainda mais importante hoje, tá? Quando você decide não usar uma norma, usar parte dela, né? Hoje os reguladores estão explicitamente pedindo essas informações, não pediam antes, mas você precisa explicitamente identificar isso aqui, né? E é muito comum você usar parte de norma. Se você não tem um controle disso, você vai ficar vendido quando alguém questionar, porque você não está atendendo o item X, já que você fala que você atende, né? Então, de novo, se não fizer isso aqui sistematizado, em algum momento você vai ter problemas. Dependendo do problema, vai ser meio grave, na verdade, né? Gente, todo mundo entendeu esse exemplo? Alguma pergunta, além da Luciana que a gente conversou aqui, com esse exemplo que eu citei? Vocês acham que uma sistematização desse tipo agregaria valor aos processos que vocês têm hoje? Volto a falar, particularmente com a informação que vai trazer e o registro disso para poder usar posteriormente quando for necessário e justificar tomar decisão, é claro. Deixa eu mudar a pergunta. Algum de vocês que responderam que fazem isso desse jeito mais sistematizado? Uhum. A Cristina respondeu não 100%. Ok, eu vou continuar, então, mais alguns exemplos, se alguém questionar. Tá, a Jéssica falou 10%. Tá, mas de novo, é refletido o que a gente conversou, eu e o Luciano conversamos aqui, certo? Ou seja, 100%, desculpa, não se mantém 100%. Uh, uh, o ponto principal da ideia da sistematização é justamente permitir que você faça de uma maneira lógica, né? E que você tenha um resultado registrado que te permita fazer esse feedback, né? E volto a falar, esse exemplo aqui é para todos os tópicos, tá? Não é só para o tópico de, obviamente, o tópico de análise e aplicabilidade de norma, é para todos os tópicos, inclusive o uso da norma, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu mostrei só um para tentar exemplificar, mas a ideia é essa. A ideia é sistematizar de uma maneira que te dê mais informações lógicas, né, a partir dessas análises, das decisões que a empresa está tomando com relação à norma e o uso das normas, tá? Para você poder depois ter isso primeiro, poder ter ações, obviamente, como back, né, dessa tomada de decisão, né? Mas também poder recuperar essas informações quando for necessário, né? E aí você poder ter certeza que sua decisão é acertada. Eu vou continuar aqui então, pessoal. Qual que é um dos outros tópicos, além desses 4 que eu já falei? O próximo tópico é um processo sistematizado sobre como usar normas aplicáveis, né? E, de novo, isso também todo mundo tem, né? Mas o ponto é feito de maneira sistematizada? Um ponto, como eu comentei, é a questão de ter rastreabilidade entre os requisitos normativos e as formas onde e como eles são atendidos à documentação de sistema e de projeto. Esse termo que eu
cunhei como conformidade, estou usando como conformidade normativa, certo? Então isso precisa ficar claro e precisa ser feito. Se não é feito hoje, o quanto antes fizer melhor, porque é a forma como vai ser possível rastrear e gerenciar melhor toda essa conformidade, incluindo não perder a conformidade quando você alterar coisas, né? Ou quando novas normas forem publicadas, você tem que verificar alguma norma nova e como fazer. Então, também a gente vai ter fluxos indicando como usar normas aplicáveis, um método sistematizado, né, para usar e registrar o uso de norma no projeto e no sistema de gestão de qualidade. Esses aqui a gente vai fazer no piloto, né, que quer fazer no piloto, mas a gente também vai fornecer de qualquer maneira um procedimento, um processo sistemático de como monitorar o desenvolvimento e revisão de normas e como monitorar o uso regulatório de normas. Aqui tem um ponto interessante, não sei se todo mundo participa do desenvolvimento de normas hoje, né? Mas é comum o pessoal esperar até uma norma ser publicada para começar a fazer alguma análise, né? Eu diria que a maior parte das empresas, inclusive, faz isso. Um monte de, inclusive, nem quando é publicada faz análise, faz problema depois, né? Mas, de maneira geral, espera a publicação. Só que, assim, dependendo, na verdade, assim, como a gente, inclusive, eu não estou acompanhando, mas a minha equipe acompanha, né? E eu acompanho por fora, né? Como a gente acompanha o desenvolvimento, né? Dependendo das mudanças nas normas, é importante saber disso antes da publicação, né? Que pode ser um problema meio grande para a empresa, particularmente normas de processo, né, que alteram todo um processo, o sistema de gestão, por exemplo, ou em norma de produto que tem uma mudança grande que vai exigir uma alteração pesada de projeto, por exemplo. Esse tipo de coisa você precisa saber o quanto antes, certo? Então, nesse caso, é bom também ter isso aqui, né? Triggers que são necessários para o gap análise de normas novas ou revisadas antes de publicado. Ou seja, quais são as características importantes do produto ou processo que, se forem alteradas, é bom avisar antes, né? Isso seria bom ter definido, e num processo sistematizado, isso vai ser definido e vai ser usado como parte do monitoramento, obviamente, né? E se acontecer, você vai ser avisado. E aí vai poder planejar o que fazer bem antes para dar um tempo, dependendo do tipo da gravidade da alteração. Ou da norma nova, uma nova norma que seja. A parte mais prática, mas que também vai ter, obviamente, um processo sistematizado, é como realizar um gap analysis de cada requisito das normas, seja nova ou revisada, né? Eu entendo que todo mundo faz de alguma maneira isso, mas também, de novo, a maior parte que eu vejo não é sistematizado, tá? Aqui é um ponto importante, na verdade, é a forma que você demonstra conformidade com a norma, tanto internamente quanto para terceiros, tá, gente? De maneira geral, como que vocês hoje entendem que são demonstrado conformidade com os itens das normas? Por exemplo, tá? Uma norma de produto que tem ensaios, é comum ter um relatório de ensaio. Muitas vezes você manda para o laboratório fazer ensaio, inclusive, certo? É comum ter um laboratório de ensaios, ter um relatório de ensaios que fala, olha, o item tal está conforme ou não está conforme, o item tal está conforme ou não está conforme. Eu imagino que todo mundo tenha isso, certo? Agora, e normas que não são normas de produto? Como é que você demonstra uma conformidade com uma norma de gerenciamento de risco, por exemplo? Como é que você demonstra conformidade com uma norma de software, por exemplo? Ou de usabilidade, ou qualquer outra norma relacionada, de investigação clínica, ou a nova norma que vai sair de avaliação clínica, quer dizer. Como que você demonstra conformidade com essas coisas? A resposta mais geral que eu ouço, e infelizmente é parte crucial do problema, é que o pessoal fala que eu demonstro porque eu passei auditoria, né? Ou seja, é uma ideia de que eu demonstro que está conforme se alguém vier fazer uma auditoria e não der não conformidade. O que é absurdo, obviamente, né? Porque ninguém faz auditoria ponto a ponto de cada norma que você usa, nem em detalhes, né? E segundo que o fato de não ter na conformidade hoje não quer dizer que não vai ter amanhã. Inclusive, um dos primeiros clientes que também entrou no piloto aconteceu justamente isso. Ela teve por anos uma documentação que nunca mexeu, e aí mudou o, a certificadora dela, a outra que veio de não conformidade em quase todo um procedimento inteiro que ela tinha por anos. E em teoria estava tudo ok. Só não estava, e ninguém nunca falou nada, entendeu?
E assim, isso deu um problema que eu tiver que gastar um ano para resolver o problema, tá? Ou seja, seria muito mais fácil até avaliar a conformidade, né? Até porque, na verdade, só para lembrar, tá, gente? Conceitualmente, as empresas são responsáveis por avaliar a conformidade, né? Um terceiro, inclusive um inspetor da Anvisa, um auditor, ou qualquer um, é uma conformidade adicional que é avaliada, mas você, como empresa, precisa garantir que está conforme, né? Como é que você garante que está conforme? Avaliando, inclusive a documentação, se ela está conforme, né? Para ter uma ideia, um exemplo, obviamente, fácil de fazer dessa forma é você ter fluxos, né? Desculpa, você ter matrizes dessa que identificam, que nem eu falei, aonde está a conformidade. Para isso, você tem que checar se aquela informação realmente demonstra a conformidade com os requisitos, tá? E isso vai cada vez mais ser requisitado de vocês, né? Inclusive, se durante ou não a auditoria, mas por outros motivos também. Uma outra atividade que eu falei que também vai ser sistematizada no piloto é como planejar a adoção de normas novas ou revisadas, incluindo prazos regulatórios de implementação, ou se esses prazos não existirem, como justificar o tempo planejado. Isso é uma pergunta muito comum que eu recebo, fala, como que eu sei quanto tempo eu tenho para atender essa norma? Na verdade, a resposta mais simples é depende do uso regulatório. Se ela tiver um controle de uso regulatório, você vai ter um prazo definido em algum lugar de alguma regulamentação. Se não for o caso, o regulador vai esperar que você atenda a versão nova em algum tempo. O problema é que esse algum tempo pode ser amanhã, né? E se não tiver uma análise crítica, uma justificativa técnica de por que o tempo X que você está demorando para implementar é razoável, você vai ter problemas de uma avaliação qualquer, de novo, né? Como acontece, tá? Então, esses são os tópicos gerais que eu falei, tá? Como identificar normas aplicáveis, como identificar o uso regulatório, como analisar criticamente a aplicabilidade, justificar a aplicabilidade e não usar uma norma aplicável a partir dela, como usar normas do projeto e sistema, como monitorar o desenvolvimento e revisão, o uso regulatório de normas, como realizar o gap analysis de cada requisito e como planejar a adoção de normas. Todos esses pontos vão ter processos sistematizados dentro do piloto, tudo bem? Todos eles com passo a passos bem definidos e bem claros para facilitar a tomada de decisão e registros relacionados para registrar o que foi feito para não se perder no meio do caminho. Inclusive, depois, quando você tiver que recuperar a informação. Tá? O procedimento de projeto e controle de mudança, que nem eu falei, na verdade, né, vai incluir análise, que nem eu comentei, da conformidade normativa atual para prevenir o exemplo que eu mostrei, né, que é mudanças que levam à perda dessa conformidade. Então, tem que ser alterado o procedimento por causa de coisas como essa, tá? Mas são alterações simples, né? A ideia não é ficar enfiando muita coisa, né? É um pouco que você falou, tá, Luciana? A ideia é colocar o mínimo necessário para ter maior retorno. Também a ideia não é ficar embutindo um monte de coisas que não vão agregar valor. A gente está fazendo de uma maneira simplificada, que tenha os passos mínimos, os registros mínimos, mas também que não vai matar ninguém do que está fazendo isso. Né? O terceiro, que nem eu falei, desculpa, o item 1.4 é aquela matriz que eu falei que para identificar quais produtos e processos e quais normas se aplicam, né, na sua empresa. Por quê? Porque a gente vai mandar, na verdade, informação customizada, né? E não mandar informação genérica para você ficar tendo que ver um bilhão de coisas, tá? Então a ideia vai ser ter uma matriz com uma lista identificando, olha, a empresa tem esses produtos, esses processos, e são essas normas que se aplicam a esses produtos e esses processos. Obviamente, conhecendo isso também, nós vamos poder analisar normas novas que seriam aplicáveis, né? Esse é outro motivo de fazer isso também, tá? Também para incluir qualquer outra norma nova que possa ser aplicável por outro processo posterior à avaliação por vocês, tá? Mas para isso, a gente precisa ter essa informação, né? Essa informação, que nem eu falei, a empresa em si que vai fazer primariamente, com a ajuda nossa, né? Mas a ideia geral vai ser aí e ter essa matriz pronta inicialmente para o piloto, para o trabalho. Depois dessa implementação dessas atividades, nós vamos ter o quê? O treinamento, que eu comentei, da equipe da empresa. Normalmente umas 4 horas é suficiente, com diversos exemplos. Eu vou fazer uma manhã, inclusive, com as empresas, tá?
explicando o processo sistematizado com exemplos práticos mostrando como a empresa deve aplicar o processo. A ideia, então, é que a equipe da empresa que vai participar do piloto, ela consiga realizar o processo seguindo o procedimento sistematizado implementado. Aí que vai entrar na questão de monitoramento, gente. Quem vai monitorar as fontes somos nós, né? Nós vamos criar os chamados boletins de normas técnicas. Mensalmente, a gente vai enviar esses boletins para a empresa, né? Eu tenho um exemplo do boletim, eu só passar aqui já eu entro no exemplo, tá? Mas vai incluir o seguinte, né? As normas aplicáveis em desenvolvimento ou revisão, normas aplicáveis publicadas. Aqui vai incluir novas normas também, né? Não só as aplicáveis que podem ser aplicáveis também, tá? Informações sobre o uso regulatório das normas, tá? Que eu falei, quando tiver um contexto regulatório, como Estados Unidos, Europa, etc., ou alguns do Brasil também, tá? Vai incluir uma análise crítica básica para cada norma, com sugestão de ações que o cliente deve realizar, personalizadas, obviamente, o produto e o processo, normalmente no formato de fluxo decisório, que vai espelhar o procedimento, tá? Aqui é bom ficar claro, nós não temos como, né, até porque é muito detalhe de muita norma, realizar uma análise de cada requisito de cada norma, certo? O que a gente vai fazer é realizar, a equipe da empresa ainda precisa realizar essa atividade, mas seguindo o procedimento sistemático. Por isso que é a ideia de ajudar na automação da atividade, tá? O que nós vamos fazer é uma análise geral. Quando a norma for simples, ter pouca coisa e for tranquila, a gente vai fazer uma análise completa. Quando não for o caso, a gente vai fazer uma análise inicial e indicar o que precisa ser feito, né? E aí, seguindo o procedimento sistemático, a empresa vai fazer de maneira facilitada essa análise. Tá? O que tem no boletim, então, gente? Vamos ver um exemplo prático do boletim. Tá? Esse é um exemplo. Mudei isso aqui de maio, teoricamente. Não faz diferença. Esse é o exemplo do boletim que vocês, como empresa, vão receber, de novo, todo mês, tá? E ele vai ter esses conteúdos aqui, como usar o boletim, as normas publicadas que impactam a empresa, o MED10 aqui é um exemplo de empresa fictícia, certo? A atualização de normas de desenvolvimento que impactam a empresa, a atualização do uso regulatório das normas, uma análise crítica para as novas normas publicadas no desenvolvimento, as ações a serem tomadas pela empresa a partir dessas análises críticas e um cronograma sugerido e uma conclusão. Isso aqui vou ter mais informação detalhada depois. Isso aqui é só um mock, só para a gente poder ver hoje na apresentação, né? Quais informações a gente vai passar das normas, então, né? Essa aqui é uma norma que foi publicada recentemente, né? Que é a emenda 1 da IEC 15223, né? Que é a norma de simbologia para dispositivos médicos, né? Nós, obviamente, vamos passar as informações básicas, né? Não tem como não passar isso, né? Que é qual a organização, qual é a SDO, qual comitê, o número, o título, o ano, versão, etc. Tudo bem? Mas a gente vai passar informação adicional também, né? Por exemplo, o uso regulatório atual. Nesse caso, os reguladores eles vão fazer o quê? Eles esperam que os símbolos de dispositivos médicos usados sigam a norma original, que é 15223-1, né? Mesmo se não houver o reconhecimento formal. Por quê? Porque essa norma foi criada para conter símbolos validados, né? Então, é esperado por qualquer regulador que use essa norma, mesmo que não exista um reconhecimento formal no sistema regulatório específico. Nos Estados Unidos, tem um reconhecimento formal, né? Ela é reconhecida pelo FDA, tá? O número de reconhecimento no Federal Register é esse aqui, e a lista número 57, né? A extensão do reconhecimento é uma completa e esperar também que a emenda, essa emenda aqui, seja reconhecida, né? Mesma coisa na Europa, a versão EN ISO é harmonizada, e o início da data de previsão de conformidade é 2022, e também essa norma vai ser harmonizada e vai ser em breve. Por quê? Essa revisão da 15223 ela foi criada explicitamente a pedido da Comissão Europeia para corrigir um problema com o símbolo de representante autorizado. Tá? Já vemos mais para frente isso aqui, então. Então, por isso, a expectativa é que ela vai ser harmonizada rapidamente. No Brasil, não tem um reconhecimento formal da norma original completa, por parte da Anvisa, é comum não ter, né? A Anvisa não reconhece, não tem um processo formal de reconhecer normas. Há dois reconhecimentos parciais, um no caso do contém látex natural, pela RDC 924/2024, né? E o outro tem um guia da Anvisa, uma nota técnica, na verdade, desculpa, da Anvisa, tá? De 2020,
com um símbolo de uso único. De qualquer maneira, que nem eu falei, a Anvisa também espera que use essa norma. Isso é um exemplo do que vai ter informações das normas publicadas. Já das normas em desenvolvimento, vai ter também as informações básicas. Essa aqui é para revisão da 10993-1, né? As informações de título, versão, estágio atual, próximo estágio, e as principais mudanças, né, esperadas. A 10993-1, que é a norma de avaliação biológica, ou seja, avaliação de biocompatibilidade, né, ela foi totalmente reformulada para melhor se encaixar no processo de gerenciamento de risco da ISO 14971. Isso significa que todo o corpo de requisitos foi modificado. No entanto, nem todos os requisitos em si foram modificados, já que o processo, de maneira geral, continua o mesmo, né? Ela não foi publicada ainda, né? Então, quando ela for publicada, uma análise crítica detalhada vai ser enviada em um boletim futuro, né? Com relação ao uso regulatório, né, a ISO 10993-1 é a base para avaliação biológica de dispositivos médicos. No geral, todos os reguladores esperam seu uso. De ponto de vista formal, ela é reconhecida em países como a Europa, como os Estados Unidos e regiões como a Europa, e espera-se que a nova versão tenha o mesmo reconhecimento e uso regulatório que o atual, né? E quais as expectativas gerais com relação à implementação? Particularmente nesse caso, né, como a nova versão muda bastante o layout da norma e inclui requisitos revisados, vai ser necessário, em princípio, que as empresas revisem toda a documentação de avaliação biológica. Não vai ter como fugir disso, na verdade, né? Toda aqui eu estou falando particularmente o relatório, né, gente, que é o principal, né? Mas ele vai ter que ser totalmente revisado, não vai ter como fugir disso, tá? O prazo para tal revisão vai depender de certos fatores e reconhecimento por parte dos reguladores, né? Mais para frente, a gente também vai fornecer mais informações assim que elas forem tornadas públicas, né? O item 4 fala da atualização do uso regulatório das normas, né? Ou seja, desculpa, aqui está errado, foi identificado sim, o texto está errado aqui, desculpa, gente. Em junho tivemos a última atualização, que foi a lista 64, né, da base de dados de consenso do FDA, de nomes reconhecidos, que não colocamos a lista completa, mas no boletim completo a gente vai ter isso, né? E aqui passa o que é o principal, que eu acho, do boletim, e como eu falei, que é a análise crítica, né? Como eu comentei, uma das ideias do piloto é tirar um pouco de vocês, como empresa, o foco nessa análise inicial, tá? E permitir que vocês foquem mais na implementação, né? Eu, inclusive, peguei aqui os dois porque ela teve duas alterações, né? Na prática, uma só, tá? O que ela fez? Ela incluiu o termo representante autorizado, copiado a 13485, e revisou a tabela que explica o símbolo representante autorizado. O símbolo mudou, né? Antes o símbolo era EC, né? REP. E ele foi agora, colocou XX-REP. Por quê? Porque ele pode ser usado por qualquer país que tenha representante agora, né? E, como eu falei, a Comissão Europeia que pediu porque tinha um erro anteriormente nesse símbolo, né? Essa foi a única mudança que teve na prática, tá? Qual que foi essa análise geral com os principais impactos para a empresa, tá? Pressupondo que a empresa, obviamente, tenha marcação CE nesse caso, que é o impacto mais direto, certo? A empresa vai ter que revisar o projeto do dispositivo médico. Nota, só para ter uma ideia, gente, o que vocês acham, pensando rápido, o que vocês acham que são as ações, o impacto dessa mudança para uma empresa que tenha marcação CE, por exemplo? Não sei se alguma de vocês aqui tem. Parece uma mudança simples, certo? Mudou um símbolo usado na rotulagem do produto. Alteração de label, sim. Revisar documentação, IFU, rotulagem. Também. Revisão de projeto. Também. Nota que não é tão simples quanto parece, certo? Quer dizer, envolve bastante coisa. Agora, como saber o que fazer? Né? Isso que eu costumo ver uma das maiores dificuldades da empresa, saber exatamente o que fazer, na verdade. Porque não é muito simples, eu concordo que não é muito simples, tá?
Só para continuar aqui, eu já mostro para vocês, tá? De maneira geral, a empresa vai ter que fazer o quê? Revisar o projeto do dispositivo, incluindo atividades de verificação, validação e transferência de projeto. Revisar atividades relacionadas à rotulagem, incluindo o processo produtivo, né? A gestão da rotulagem da impressa, incluindo data de corte. A notificação de regulador, notified body, certificador, etc., conforme necessário. Depende de como for, vai ter que notificar também, né? Isso aqui são só os impactos principais, tá, gente? Só que, além disso, nós queremos colocar, até para facilitar a atividade que eu falei, ações mais bem detalhadas. Então, aqui tem, por exemplo, as ações a realizar, desculpa, antes de entrar nas ações detalhadas, quais ações a serem tomadas pela MedDev, para a empresa. Tem duas ações, de maneira geral, dois blocos de ações. As imediatas, o primeiro é realizar um gap análise de nova norma, usando as informações aqui do item 5, tá? Então, a ideia também é que essas análises nossas vão servir para vocês fazerem a análise de vocês também, tá? E aí, seguindo o fluxo do processo sistematizado, vocês vão usar essas informações e basicamente copiar e colar, se for o caso, e fazer alguma coisa a mais que seja necessária no gap analysis, tá? A conclusão aqui vai ser que a MedDev vai esperar, essa é a sugestão nossa, tá, gente? E irá esperar mais informações sobre o uso regulatório, transição da emenda para tomar uma decisão formal sobre a implementação. Por quê? Porque não se sabe quando vai ser isso, gente. Hoje, se vocês viram, essa norma foi publicada e um monte de gente, inclusive um monte de consultor, falou que tem que fazer correndo essa alteração. Não tem que fazer. Inclusive, é melhor não fazer, na verdade, né? Porque pode ter impactos meio grandes isso aqui. O que você precisa fazer de maneira lógica, né? É você esperar mais informações sobre o que fazer. Tá? Então, um gap analysis inicial é necessário ser feito, mas é importante concluir que a empresa só vai tomar uma decisão de implementação real quando tiver mais informações do uso da norma, né? A justificativa também descreveu aqui, também para ser usada por vocês, que é o prazo formal para usar a emenda ainda vai ser publicado no futuro, por exemplo, no caso da União Europeia, vai ser necessário ainda publicar no jornal oficial, incluindo a do Copocos, né, que é a data de cessação de presunção de conformidade da versão sem emenda, e uma vez que em 8 de abril de 2025 foi publicada uma nova lista de normas do Jornal Oficial e ela não inclui emenda, porque é publicada depois, né? Qualquer publicação no Jornal Oficial vai demorar um pouco ainda, ou seja, ela só vai ser harmonizada, publicada no Diário Oficial, daqui a alguns meses. E, para ser bem sincero, como eu participo disso, não tem nenhuma expectativa esse ano ainda, para ter uma ideia. Tá? De qualquer maneira, o prazo depois de publicado no Diário Oficial, normalmente vai ter no mínimo 3 anos ainda, gente. Então, nota, tem bastante tempo e seria importante entender esse tempo primeiro para se tomar qualquer decisão de implementação, certo? Quais são as ações posteriores? Realizar atividades de implementação conforme o fluxo a seguir. As atividades escritas incluem, de maneira geral, as atividades esperadas serem realizadas para permitir uma implementação correta dos novos requisitos da norma, de maneira que possa ser facilmente seguida pela empresa. No entanto, é sempre importante ressaltar que alguma coisa adicional pode ser necessária, né, dependendo dos projetos, do produto e dos processos. Qual que seriam essas atividades? Eu fiz um passo a passo aqui de coisas que precisam ser feitas por causa dessa alteração pequena, teoricamente, de rotulagem, né? Que é o quê? Vocês estão conseguindo enxergar aqui, gente? Então, tá, vou aumentar um pouco mais aqui, então. Isso fica melhor. Depende, né? Agora que eu lembrei, depende de como vocês estão vendo também aí, né? Aqui, não é só eu como eu mostro aqui. Tá, então assim, quais são as ações a fazer na prática, gente? Primeiro, abrir um formulário de gap análise, seguindo esse formulário nosso que a gente vai implementar, certo? Preencher o formulário de acordo com o procedimento de gestão estratégica que a gente vai implementar e usar os textos do boletim para preencher o formulário para facilitar, obviamente. Tá? O passo 1, então, abrir um pedido de mudança de projeto, né, um change management, né, com mudança de projeto, documentos.
dentro do passo 1, identificar os documentos e registros que citam a versão original da 15223-1 de 2021, né? E citam o símbolo de representante autorizado, seriam os documentos impactados, né? Vai incluir minimamente os documentos YZ, que a gente vai mandar também uma lista genérica. Nota que a gente está fazendo isso pela nossa experiência em trabalhar com esse tipo de coisa, né, gente? E por isso também é importante entender. A ideia de diminuir o trabalho de vocês é usar o nosso expertise histórico nessas atividades, porque a gente já sabe mais ou menos, para dependendo do requisito, o que vai ter que ser feito, né? Então a gente já vai passar para vocês um passo a passo detalhado do que espera que seja feito no sistema. Depois disso, identificar as ações específicas, prazos e o que mais fazer parte do pedido de mudanças. Finalizar a análise de pedido de mudança, inclusive o plano de mudança. Aqui, lembrando de incluir a gestão de rotulagem já impressa, que nem eu falei, né, gente, como esgotamento de estoque, tá? E avaliar se é necessário notificar o regulador antes da mudança, tá? Vamos lembrar que, dependendo de como for a alteração, né, você pode ser necessário você notificar um regulador, notificar de bar ou qualquer outro, inclusive antes da mudança feita. Se for necessário, notificar o regulador de body, e se for necessário esperar a confirmação deles, esperar a confirmação antes de fazer qualquer coisa, né? Depois disso, começar em si, revisar a documentação de projeto, né? Revisar o registro de requisito de entrada de projeto, porque lá vai ter informação relacionada, vai ter requisito de entrada relacionado à rotulagem, né? Informação a ser fornecida como produto, depende de como tiver escrito, vai ter inclusive a própria norma ou símbolo lá como entrada de projeto, tá? Revisar o plano de verificação, validação de projeto relacionado com a avaliação do novo símbolo. Revisar o registro de requisitos de saída de projeto, depois se fizer alteração de entrada, né? E realizar a atividade de verificação, validação do novo símbolo, né? E aí, realizar o registro da verificação de projeto, incluindo a atualização da matriz de rastreabilidade, se a empresa utilizar a matriz de rastreabilidade. Depois disso, revisar a documentação do sistema de gestão, particularmente o procedimento geral de rotulagem, quando vai estar relacionado isso aqui, certo? Revisar qualquer outro procedimento, instrução e registro relacionado a 15223-1 e ao símbolo em questão, inclusive de fabricação, e aí, se for o caso, RMP, obviamente, tá? Revisar os controles de documentos externos para incluir a emenda, né? Depois de feito essa alteração, revisão, documentação do sistema, aí você volta para o projeto e realiza a nova transferência de projeto, né? Realizando atividades definidas de transferência de projeto e confirma a transferência de projeto e registra mesmo, atualizando o RH Project, né? Depois você vai confirmar que todos os documentos foram alterados conforme planejado, confirmar que as citações e datas, estou colocando lembretes, depende de como for, para coisa que eu sei que dá problema, né? As citações e datas corretas da emenda 1 foram incluídas, tá? Revisar atividades e confirmar que o plano de... Finalmente, o passo 6, revisar atividades e confirmar que o plano de mudança foi implementado e registrar que o plano de mudança foi implementado. Aí que acaba, teoricamente, a alteração feita a partir da mudança simples de símbolo naquela norma. O que vocês acham disso aqui, pessoal? Desse jeito, ajudaria vocês a ficar mais claro quais atividades realizar? A Patrícia comentou que certamente. E você, Luciano, que já falou, o que você acha? Ajudaria? Com certeza. Só para ficar claro, é esse tipo de coisa que eu acho que as empresas têm dificuldade, mais dificuldade, entendeu? Porque engloba muita coisa e é difícil enxergar. Eu concordo que é difícil enxergar, né? Volto a falar, não quer dizer que tem tudo aqui, tá? Mas, obviamente, vai depender do teu produto, processo, vai ter que colocar uma coisinha a mais, obviamente, né? Mas eu imagino que isso aqui deixa muito mais claro o que tem que fazer, certo?
inclusive em formato de fluxo a ser seguido. Você vai seguir um, aí você vai para o outro. Se achar alguma coisa do meio, você vê, beleza, altera. Mas assim, isso deixa bem claro qual que é o fluxo esperado a partir dessa mudança, né? E como eu falei, a ideia é assim, para cada norma, não em detalhes para todas as normas desse nível, obviamente, né? Mas para cada norma que for fazer parte do boletim e que tiver alterações, a gente vai fazer alguma coisa desse tipo, obviamente, no nível que for possível, para, de novo, facilitar o trabalho de vocês. Ah, tá bem claro, fica o seu grama, não quer que ajudar aí muito. Ótimo. Então, e a ideia, que nem eu falei, é essa, né? Eu acho que isso aqui, junto com as outras informações do processo, né, que a gente vai ter, eu acho que a ideia é tirar bastante, então, de vocês, do ombro de vocês, esse peso de ficar fazendo as análises, né? A gente já faz, a gente está acostumado, e vocês vão focar no quê? Implementar. Que é o que você tem que ver de qualquer forma, certo? Só para confirmar, vocês acham que com um fluxo desse tipo, mais as informações que a gente está discutindo do processo, né, sistematizadas, vocês acham que vai facilitar tirar esse peso de vocês e permitir que vocês foquem mais na implementação? Ok, a Beatriz falou que é certeza. Tá bom, gente, continuando para terminar aqui então. Eu também coloquei, obviamente, aqui um fluxograma, um cronograma básico, na verdade, né, baseado nos passos, obviamente. Eu coloquei a data aqui, mas, sinceramente, isso vai depender de quando começar, né? Mas é um tempo básico que eu estimaria que demoraria para implementar essas coisas com o tempo, tá? De novo, também é, obviamente, alterável, né? Mas é só conhecendo como as empresas funcionam, sabendo a dificuldade para certas atividades, né? É isso que eu acho também seria aí um tempo razoável. Tá? E aí, finalização do boletim, tá? Então, de novo, só para ficar claro, gente, ficou claro para vocês esse entregável principal, vamos falar assim, que é o boletim? Tá? É isso que vocês vão receber, então, todo mês, tá? Com as informações diretamente personalizadas para os seus produtos e processos, tá? E com esses níveis aqui de informação para facilitar a tomada de decisão e, particularmente, a implementação de qualquer mudança. Volto a falar, de maneira geral, para as normas que são grandes, né, a gente não vai ficar entrando em detalhes dos requisitos. Parte do que vocês vão ter que fazer, inclusive, na etapa aqui, né, de análise inicial, tá? Ainda entra em detalhes, né, na verdade, sobre os requisitos ponto a ponto da norma. Mas aí também vão seguir o fluxo sistematizado, que também vai facilitar, tá? Mas de qualquer maneira, assim, a ideia de tudo isso é facilitar o máximo que der. Tem coisa que não dá para a gente fazer por vocês, né? A gente vai estar fazendo o que der para fazer para facilitar o trabalho de vocês, ok? Continuando aqui, então, depois do envio do boletim a cada mês, a gente vai fazer uma reunião de apresentação com cada empresa e equipe nossa, o acompanhamento da aplicação do processo junto ao cliente, tá? Junto a vocês, tá? E se necessário, reunião com vocês. No piloto não tem problema, quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? A ideia do piloto é pegar informações para melhorar o processo, tá? Mas isso a gente vai fazer, então, ao longo do piloto para permitir que vocês implementem da maneira mais eficaz possível, que a gente revise os processos para melhorar os processos do piloto, né? Conforme necessário, com feedback de vocês. Resumindo, o que a sua empresa ganha com o piloto, gente, com implementação? Um processo sistematizado de gestão estratégica de normas técnicas implementado dentro do seu sistema de gestão de qualidade. A equipe treinada durante o piloto em como usar o processo de maneira eficaz. A desculpa, a automação, né, de partes da atividade de gestão estratégica de normas técnicas e, particularmente, a redução, né, junto da automação, a redução do tempo gasto de análise, permitindo que a empresa foque mais na implementação das mudanças. Tá?
O piloto, ele já começou, comentários adicionais finais, gente. O piloto já começou para algumas empresas, então está abrindo isso aqui hoje para outras mais interessadas, tá? O prazo de 1 ano vai contar a partir do início do piloto em cada empresa, né? Tanto a implementação quanto do monitoramento. Obviamente, eu não falei, mas a gente não vai nem pode oferecer o texto de normas ou projetos de norma, né? A gente pode pegar parte do texto, como a gente pode fazer de normas que a gente tenha adquirido para poder usar. Qual que é o investimento do piloto, gente? Na prática é assim, o investimento é básico para pagar o monitoramento na prática, porque a implementação do processo a gente vai fazer meio que vai ser sem custo, né, para poder funcionar o piloto. Mas o investimento vai ser de R$ 839 mensais no período de 12 meses, vai dar R$ 10.000 no ano na prática, tá? Devido ao piloto ser atividade restrita e ao valor mais baixo a participação, dependendo do número de normas para o piloto que a empresa tem aplicável, pode ser que a gente tenha que restringir. A gente não restringiu até agora nenhum das empresas, tá? Mas a gente tem que conversar disso, então pode ter alguma restrição, mas não queremos restringir em princípio, mas vamos ter que conversar. Mas esse valor, como eu falei, esse valor vai incluir a implementação do processo na sua empresa, o treinamento da sua equipe e o monitoramento ao longo dos 12 meses, com o envio de boletins, as reuniões, as acompanhamento de implementação. E como vai ser o piloto também, se tiverem dúvida de norma, a gente faz junto, discute junto, que vai fazer parte. Como está acontecendo com algumas empresas, vai fazer parte da própria melhoria do processo, tá, gente? Depois de finalizar o piloto, né, o cliente vai poder continuar usufruindo o serviço, né, que a gente está oferecendo, e dependendo dos resultados do piloto, o mesmo problema da questão de número de produtos e normas, tá? Pode ser que a gente ofereça pacotes distintos, tá, gente? Mas aí, de novo, vai depender de como a gente dá isso como resultado, como o piloto rodar durante esse ano, tá? Como eu falei, então, o piloto já está rodando para algumas empresas. Amanhã eu vou ter um treinamento com uma das empresas do processo já implementado na empresa, para a equipe delas, tá? E já está rodando. Já estamos finalizando o primeiro boletim formal, tá? Tem mais 2 empresas que eu vou treinar ainda na semana que vem, provavelmente, e mais 3 empresas que estão entrando também, tá? Se vocês tiverem interesse que a sua empresa participe, entre em contato. Eu vou mandar para todo mundo que está aqui a apresentação, para vocês terem ela, tá? E poderem, inclusive, discutir. Se tiver necessidade de a gente fazer uma segunda apresentação ou ter uma discussão com a empresa, também podem entrar em contato, fiquem à vontade, tá? Aqui estão os meus contatos. E para finalizar, eu queria, além de agradecer a vocês a participação de todos, gente, queria abrir para perguntas de dúvidas que vocês tenham. Alguém ficou com alguma dúvida? Não fiquei, Marcelo, foi ótimo, muito obrigada. Obrigado a você pela participação, Luciana. Mais alguém tem algum comentário, pessoal? Ok, a Mariana ficou sem dúvidas, a Jéssica sem dúvidas. Projeto excelente. Obrigado, Mariana. Uma coisa que a gente devia ter feito talvez até anos atrás, mas antes tarde que nunca, na verdade. Como eu falei, faz muito tempo que o pessoal discute esses problemas com o Norma, né? Vamos ver se isso ajuda a resolver. Tá. Mais alguém, gente? Ok, se ninguém tiver mais nada, eu sugiro que a gente termine agora, também deu em cima da hora também, né? Vamos terminar agora, então. Volto a falar, eu vou passar essas informações, a apresentação para vocês e o exemplo de boletim, e vocês podem conversar e, se tiver interesse, entrar em contato para discutir a participação no piloto. Agradeço de novo a todos aí pelo tempo e até a próxima, gente. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado.